Amém, aleluia. Graças e paz, irmãos. Vamos começar mais um culto hoje à noite, um culto de quinta-feira, que a gente separa para fazer o nosso culto doutrinário, para falar das doutrinas da Bíblia, que a gente segue. E hoje a gente vai, cada um pega suas Bíblias aí, a gente tem referências bíblicas também aqui. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, nos dias de hoje. É importante a gente resgatar a questão doutrinária bíblica, Então, nós somos Igreja Batista, então é importante que a gente entenda quais são as doutrinas da Igreja Batista, porque hoje em dia tem muita informação na internet, muitas pessoas dão ensinamentos, e tem ensinamentos que parecem que é verdadeiro, Mas se você for nas entrelinhas ali, você vê que é uma coisa meio romântica e foge um pouco da palavra. Por isso eu decidi trazer esse ponto aqui. Então, são as três principais fontes de autoridade do cristão. Esse tema eu peguei da conversão batista, porque como nós somos batistas, tem muito a ver com a gente, muito a ver com a palavra, e eu acho interessante. E vai dizer o seguinte, na introdução aqui. A base da fé batista está fundamentada em três pilares essenciais. Primeiramente, Cristo é proclamado como Senhor Supremo da Igreja, cuja autoridade se manifesta em sua redenção vicária, ressurreição e soberania amorosa, demandando obediência aos seus mandamentos. Em paralelo, as Sagradas Escrituras são reconhecidas como a suprema regra de fé e prática, testemunhando os atos de Deus, revelando a sua vontade e exigindo a responsabilidade individual de estudo e meditação, complementando. O Espírito Santo é enfatizado como a presença ativa de Deus, agindo na salvação, iluminando mentes, transformando vidas, capacitando os crentes para o serviço no reino de Deus. Este tripé doutrinário, centrado em Cristo, nas Escrituras e no Espírito Santo, delineia a visão batista, promovendo uma fé sólida, orientada pela palavra de Deus e dinamizada pela atuação divina. Então, essa seria a minha introdução. Então, esses três pilares seria Jesus Cristo, como o pilar principal, fundamental, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, isso que norteia a nossa fé, que são as nossas fontes de autoridade no mundo. E a gente vai ver isso aqui através dos textos e das referências que a gente vai discutir aqui. Certo? Então, Cristo como Senhor. Primeiro, Cristo como Senhor. Eu vou dar uma referência bíblica que está lá em Colossenses 1,18, que vai falar o seguinte: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, Cristo é a fonte suprema de autoridade para a igreja. A sua soberania não é compartilhada com ninguém. E ser soberano é o mais alto grau de autoridade. Então, não existe para a gente, para nós, outro soberano em relação à autoridade do que a Cristo. Cristo é o principal, ele é o cabeça, ele é o principal dentre as crenças que a gente tem aqui. Cristo, ele é o cabeça, e a gente vai ver aqui nos outros textos, e a gente fala sobre a supremacia de Cristo. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente vai ver algumas, até denominações, que se diz evangélicas, parece que sim, mas não tem somente Jesus como centro. Então, se a gente tem Jesus como centro, a gente sabe que nós somos igreja evangélica que segue o princípio da Bíblia, Então, toda vez que a pessoa coloca outra coisa, ou pessoa
como objeto de fé, ele não tem Jesus como centro. E isso acontece muito. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o mundo ele é sorrateiro. A gente percebe que, né, as pessoas, de uma certa forma, vai enganando a gente com pequenas coisas. E se você não estiver pautado na palavra, orientado na palavra, a gente acaba sendo, de alguma forma, enganado. Certo? Você acaba adorando outras coisas, a não ser somente a Cristo, colocando nossa fé em outras coisas e outras pessoas, a não ser a Jesus Cristo. Certo? Então, redenção vicária, isso também é uma prova de que Cristo é o Senhor, que Ele está aqui com um pilar de autoridade, né? Então, a autoridade de Cristo é fundamentada em sua morte substitutiva. No caso, Ele substituiu a nossa morte pela morte dele na cruz. Ele morreu em nosso lugar para redimir a humanidade. A referência está lá em 1 Pedro 2,24, que vai dizer: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas fortes sarados. Foi sarado. Pelas chagas foste sarados. Nós fomos sarados pelo sofrimento de Cristo na cruz, né? Ele levou nossos pecados e nossas enfermidades, né? Como diz o texto lá. E vai dizer também sobre a ressurreição e expectativa da igreja. Está lá no texto de 1 Coríntios, abre aí, 1 Coríntios 15, 20 e 22. Vai dizer o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Então, as primícias, né? No caso do primeiro, ele está dizendo que Ele foi o primeiro que ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Ele. A autoridade de Cristo é manifesta em sua ressurreição e a igreja vive a expectativa da ressurreição futura. Então, é uma coisa que a gente não vai ver em nenhuma outra religião, em nenhum outro lugar, essa questão de esperança de uma vida futura, de esperança de ressurreição. Somente no Evangelho de Cristo tem essa promessa, no qual a gente se agarra nisso, né? E isso que nos dá fôlego, nos dá esperança de fato de continuar levando essa palavra, né? Então, a palavra de Jesus, né, foi muito sábio em colocar esse ponto, porque a gente tem onde a gente colocar a nossa fé, né? Então, imagine se não fosse isso, onde nossa esperança estaria, né? Então, a gente olha assim e a gente pensa, né, de onde virá o nosso socorro, né? Nosso socorro vem do Senhor. Outro ponto é o amor, sabedoria e santidade, que vai mostrar lá como Cristo como fonte de autoridade, é o amor de Cristo, a sabedoria e a santidade. Então, Cristo é absoluto em tudo isso, né? Então, a autoridade de Cristo reflete seu amor, sabedoria infinita, santidade divina, transformando a vida da igreja. Então, nós, quando nos convertemos, né, nós somos chamados a ter essa mudança de vida, né? A ter sabedoria, né? A ter primeiramente o amor, né? O amor primeiramente a Deus, né? Amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A sabedoria, nós somos chamados a ter sabedoria e Cristo nos dá isso. A gente vai ver aqui depois em relação ao Espírito Santo. E a santidade, né? A gente está falando aqui de santidade e a santidade divina de Cristo.
O Cristo é absoluto em amor, sabedoria e santidade. E a gente vê isso lá no livro de 1 Coríntios 1:24, que vai dizer: mas para os que forem chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então essa referência mostra que Cristo, ele é o poder de Deus e sabedoria de Deus. E a gente tem ele como princípio de autoridade em nossas vidas, né? Obediência aos mandamentos. Cristo, como Senhor, exige a obediência aos seus mandamentos como prova de amor a Ele. Então, Cristo, ele tem essa exigência, né? De a gente obedecer, né, os mandamentos, obedecer a palavra. E vai estar lá em João 14:21, vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Esse texto vai falar muito sobre isso, né? Cristo, ele é soberano e ele exige, né? Ele é o único que pode exigir isso, ele exige obediência. Então, nós, como crentes, precisamos ter essa consciência de obedecer a Deus, né? De seguir a sua palavra e obedecer de acordo com o que está na palavra. Certo? Adoração em Cristo, que é outro ponto, né? Que mostra a soberania de Cristo em nossas vidas, né? Nós como cristãos. A vida da igreja, como resposta à autoridade de Cristo, deve ser marcada pela adoração a Ele. Está lá em João 4:23 e 24. João 4:23 e 24. Abre essa palavra. Alguém abriu já? Vai dizer o seguinte: mas vinha a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, a adoração, ela faz parte da vida do crente, né? Então, a partir do momento que a gente acorda, a gente já precisa estar adorando a Deus. Então, a gente pode adorar a Deus de várias maneiras, certo? Pode adorar a Deus com a sua fala, né? Com o seu corpo, com o que você vê, né? E com o que você faz. Então, a gente precisa sim adorar a Deus. O momento que a gente tem aqui na igreja, que são momentos de adoração, importante sim, a gente precisa colocar isso para fora, essa adoração. Mas você pode adorar a Deus em todos os momentos da sua vida, né? Na sua casa, no trabalho, em qualquer lugar. Nós somos objeto de adoração a Deus e isso que Ele quer de nós. Outro ponto aqui é o serviço cristão. A obediência à autoridade de Cristo se manifesta no amplo serviço cristão, que inclui adoração, comunidade e ação no mundo. A referência está lá em Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Vai dizer o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então essa chamada, né, Deus já faz essa chamada para que a gente venha ser eficiente no serviço cristão. E isso é uma característica da igreja, né? A igreja tem isso.
Obediência à autoridade de Cristo manifesta no amplo serviço cristão que inclui adoração e comunhão e ação no mundo. Então, como a gente falou, a comunhão aqui é importante, né? Porque isso também é um serviço que a gente faz para Deus. Então, para que a gente tenha uma igreja, né, bonita, arrumada, limpa, existem vários ministérios, né, para poder fazer isso real e deixar a igreja preparada para que a gente adore. Então, isso são os irmãos que fazem esse serviço, né? Tem também os serviços externos que a gente faz através, né, de pregações na rua, né, visitas e evangelizações e missões e vários outros serviços sociais que também inclui aqui, né? Então a igreja ela é responsável pela comunidade também, entendeu? De fazer pelas condições da igreja, né, com que a comunidade se desenvolva, né? Não somente os membros, mas a comunidade também se desenvolva. E um dos pontos que a gente faz isso é mudando a nossa vida, cada um mudando a sua vida, né? Vai ser impacto na comunidade. Isso é importante. Fidelidade ao reino de Deus. A autoridade de Cristo exige fidelidade ao seu reino, vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. A referência está lá em Mateus 6,33. Vai dizer o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, toda vez que a gente é fiel ao reino de Deus, a gente já tem as bênçãos de Deus. E Jesus deixa isso claro, né? A gente tendo essa consciência de que Cristo como Senhor, a gente vai ter isso aqui como verdade, né? A gente vai buscar e vai respeitar, e vai ser fiel ao reino de Deus, e assim desfrutar das bênçãos que Deus nos promete, né? Então a gente não precisa de muita coisa, não precisa correr atrás de bênçãos, né? Porque Deus abençoa a partir do momento que você está vivendo uma vida que agrada a Ele, certo? Glorificação de Cristo. A vida do crente submissa à autoridade de Cristo tem como propósito final glorificar a pessoa de Cristo. Então a gente tem que ter essa consciência de que nossa vida no final, né, sempre tem que glorificar Deus. Então isso fala muito a respeito de decisões que a gente vem tomar em nossas vidas, né? E a gente precisa fazer essa introspecção para saber se o que a gente vai decidir é da vontade de Deus ou não. Isso em todos os ramos da vida, seja relacionamento, seja emprego, seja qualquer coisa. A gente precisa fazer essa introspecção e meditar na palavra para saber se isso de fato glorifica a Deus ou não, né? Tudo bem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a gente viu aqui que a vida cristã nos leva a buscar mais a palavra para a gente conhecer ao máximo, para errar menos. Então, como é que você vai errar menos? Se a gente buscar mais na palavra e saber das coisas. Quando você sabe das coisas, você vai saber se o que você vai fazer é certo ou errado, se agrada a Deus ou não, se glorifica a Deus ou não. Certo? Então, que a nossa vida, né, tenha isso como primícia, né? Glorificação de Cristo. Glorificar a vida em Cristo. Eu estava em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A gente, como cristão, que tem sabedoria da palavra,
a gente vai ver muitos confrontos aí a respeito de doutrinas variadas. E quando você conhece a Bíblia, você tem uma maturidade, né, para entrar em certas discussões. Então, tem discussões que não vale a pena você entrar, principalmente quando se fala da palavra. Você tem que agir com sabedoria, porque muitas das vezes aquele irmão que está querendo discutir, né, sei lá, que seja de outra denominação ou não, ele está com o pensamento de que aquilo é correto e você não vai conseguir, né, com poucas palavras, mudar aquilo. E aí você tem que agir com sabedoria, né, para que aquilo ali não gere conflito e venha desagradar a Deus. Né? Então, Cristo como Senhor. E o outro ponto, que são 3 pontos que eu estou falando aqui, que são as 3 fontes de autoridade do cristão. Primeiro é Cristo como Senhor, né? É o soberano, é o supremo Senhor para a gente. Então, não existe outro Deus, não existe outro maior do que Jesus Cristo, e a gente tem isso como um princípio, como base. E o outra fonte de autoridade seria as Escrituras Sagradas, né? Sagradas Escrituras. A palavra de Deus como um guia. Né? As Sagradas Escrituras são a palavra de Deus, servindo como um guia essencial para a igreja e os crentes. A referência bíblica está lá em Salmos 119 e 105. Salmo 119, 105. Alguém lê aí em voz alta. E aí que eu repito aqui. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isso, lâmpada para os meus pés, na minha tradução aqui. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, as Sagradas Escrituras são a palavra de Deus servindo como um guia essencial para a igreja, né, e para os crentes. A gente tem a palavra como principal, como escritura, né? Então, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, nela não está, ela é a palavra de Deus para a gente, certo? Tem até denominações evangélicas que não tem a Bíblia como palavra de Deus principal. E para a gente, a Bíblia é a palavra de Deus de fato. Né? Então ela é poderosa para mudar nossas vidas. Estou lembrando aqui que teve até uma discussão na internet de um pastor de uma igreja adventista, né? E de uma igreja evangélica, onde um falou que a adventista é uma seita e o outro já retrucou e não gostou, falou que não é uma seita e tal. No nosso entendimento, né, não que seja o adventista, criticando o adventista, mas o adventismo é sim uma seita. Né? O adventismo é uma seita porque não tem somente a Bíblia como regra de fé e prática. Ele segue o livro de Ellen White, né? Quem conhece sabe, e tem várias coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Diferentes de denominações evangélicas, como luterana, adventista, que tem divergências de interpretações da Bíblia e tal, mas eles divergem entre a Bíblia. Nesse caso aí, né, é um livro que não tem nada a ver com a Bíblia, né, que vai falar. Ellen White recebeu lá a visão de Deus, escreveu vários escritos, né, falando sobre vários ensinamentos, e muitos deles não tem nada a ver com a Bíblia. E se você for olhar a fundo, são coisas terríveis. Né? Então, isso se caracteriza assim uma seita, algo que se separou, né, do cristianismo, e é outra coisa diferente. Mas a gente tem a Bíblia como principal aqui, né? E ela que nos guia, que nos orienta em como viver. Então, suprema regra de fé e prática. A Bíblia é conhecida como suprema regra de fé e prática, delineando as crenças fundamentais e orientando a conduta dos crentes. A referência a gente vai ver lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Acompanhe aí.
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, ela é divinamente inspirada. Né? Tem pessoas que vão dizer que a Bíblia foram escritas por mãos de homens. E sim, foi escrito por mãos de homens, só que homens inspirados por Deus. E a gente tem isso muito forte. Então, a Bíblia, de fato, durante a história, já foi discutido muito essa questão, e a Bíblia se mantém firme, inerrante, né? Ela explica a própria Bíblia, então ela não tem divergências de entendimento. Talvez você encontre alguns pontos de vista em algumas passagens, né? Mas nada que venha impactar no entendimento da Bíblia, os princípios da Bíblia. Então, a Bíblia ela é muito inerrante em relação à compreensão dela mesma. E a gente tem isso muito forte, né? Então, um dos princípios batista, né, é esse, né, que a gente tem a Bíblia como regra de fé e prática. E se a gente, né, seguir de fato com a Bíblia, a gente vai ter sucesso em tudo. Então, revelação da mente de Cristo está na palavra aqui. As Escrituras revelam a mente de Cristo, proporcionando insights sobre sua natureza, ensinamentos e domínio. A referência está lá em 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Vai dizer o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, uma coisa interessante para nós cristãos que recebemos a Cristo, nós temos, através do Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo, né? Nós precisamos ser moldados de acordo com a mente de Cristo. A gente fala muito hoje sobre mudança de mentalidade, né? A pessoa mudar a mentalidade, né? Tem até um livro sobre isso, que é o Mindset, que fala exatamente sobre essa questão de mudança. Ou como é que você vai melhorar a sua vida. Primeira coisa, você tem que mudar o comportamento, né? Eu quero mudar e tal, eu quero enriquecer, eu quero emagrecer, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser mais estudioso. Primeiro, mude a sua mentalidade sobre isso, né? E a mentalidade perfeita sobre todas as coisas está na pessoa de Jesus, que está na palavra. Então, se você quiser saber da mentalidade de Jesus, você vai descobrir isso na palavra. Se alguma pessoa chegar e falar de Jesus para a gente e não acreditar na Bíblia, essa pessoa não é de confiança, porque a referência de Jesus está na palavra, entendeu? Então isso é meio incoerente. Então a gente tem a Bíblia como revelação da mente de Cristo. E a Bíblia também é testemunha fidedigna dos atos de Deus. Referência sobre isso está lá em Hebreus 1 e 2. Hebreus 1 e 2. Vai dizer o seguinte. Abre aí, Hebreus 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então aqui a Bíblia é uma testemunha fidedigna, né? Inspirada dos atos maravilhosos de Deus, incluindo sua revelação e redenção de Jesus Cristo. E a Bíblia prova isso, né? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus e é também um livro histórico. E a ciência já comprova que, de fato, tudo que está na Bíblia ali é real, não é nada inventado, não é uma história, simplesmente não é real. Isso a gente tem esse entendimento. Iluminação da palavra. A Bíblia é uma fonte de iluminação, esclarecendo
a compreensão dos crentes sobre a vontade de Deus e o domínio de Cristo. A referência sobre isso está lá em Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Vai dizer o seguinte: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, qualquer pessoa que tenha a iniciativa de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e passa a estudar a palavra, ela abre os olhos para o entendimento sobre muitas coisas da vida, porque a Bíblia é um livro, é o manual da vida, né? A Bíblia foi escrita para a humanidade, né? Então, uma coisa que eu vejo muito é que, ao invés dos crentes se aproveitarem desse benefício da Bíblia, de instrução, de um livro que pode te ajudar a se desenvolver, né, em muitas coisas, a gente às vezes não aproveita. E as pessoas que não são convertidas, né, que são ímpias, acabam se aproveitando desse benefício que está na Bíblia, né? E eu acompanho alguns livros, alguns canais a respeito de desenvolvimento pessoal, e muitas pessoas que não são cristãs, mas pegam os princípios que está aqui na palavra para poder desenvolver outras pessoas. E funciona assim, porque a Bíblia ela é feita para a humanidade, ela é feita para desenvolver o homem. Você pode se desenvolver, você pode desfrutar de tudo isso aqui sem ser cristão. Mas uma coisa que você não pode ser sem ser cristão é ser salvo. Por isso que o foco principal é a gente pregar o Evangelho, porque as pessoas deveriam ser salvas e desfrutar dos princípios da Bíblia para se desenvolver. O certo, na verdade, é que todos os cristãos deveriam ser bem-sucedidos na vida, né? Em todos os ramos da vida, seja financeiro, amoroso, físico, tudo. A gente tem esse respaldo bíblico e motivação através da palavra para poder agir e melhorar, certo? Então, a Bíblia, ela dá essa iluminação. Então, você quer saber como resolver o seu problema? Força na Bíblia lá que tem como resolver, entendeu? Tudo. Seja problema psicológico, depressão, tudo na Bíblia dá respaldo. Então, a gente, teoricamente, não precisaria de coisas externas se a gente tem a fonte da vida, que é a Bíblia, que é a palavra, para a gente se desenvolver, certo? Então, existe hoje muita facilidade, quem quiser pode utilizar dessas facilidades para poder absorver esse conhecimento, né? Não somente conhecimento, mas praticar o que está na Bíblia. Não existem os campos de pesquisa, que é a internet, né? Existem outras ferramentas que te dão suporte para você entender e você se desenvolver em tudo. A Bíblia dá suporte sobre isso. Revelação especial de Deus. Enquanto outras formas de revelação existem, como natureza e na história, a Bíblia representa uma revelação especial e direta de Deus à humanidade. A referência sobre isso está lá em Romanos 1:20. Romanos 1:20. Abre aí. Vai dizer o seguinte: porque os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas. Então a gente consegue perceber isso, essa revelação especial de Deus, através das coisas criadas, né? Se você sair, dar uma olhada em tudo, você vê que Deus é incrível, né? Na sua criação. Outro ponto é a orientação para a salvação e vida, que tem na palavra aqui. A gente está vendo a Bíblia Sagrada, né? Essas escrituras
Escrituras Sagradas como um princípio e fonte de autoridade para o cristão. Orientação para a salvação e vida. A Bíblia orienta os crentes no caminho da salvação e fornece direção para viver uma vida de acordo com os princípios de Deus. Tem uma referência importante, está lá em João 5,39. João 5,39. E é o que a gente acabou de comentar sobre isso, né? E a Bíblia ela nos dá essa orientação. Vai dizer o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se não existisse a Bíblia, não existiria salvação, né? Porque a salvação está contida lá. Romanos 10, 9 e 10 vai estar lá, né? Como uma pessoa deve ser salva. Se você crer com o coração e confessar com a boca, você será salvo. Porque com a boca você faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então Deus é onisciente, Ele sabe do coração das pessoas, e a partir do momento que a pessoa ouve essa palavra, já gera nela a crença, a fé, e ela pode ser salva através da palavra que ouviu, né? Então, se a pessoa não ouvir a palavra, aí fica difícil. Responsabilidade do indivíduo. Responsabilidade do indivíduo. Cada indivíduo tem a responsabilidade de se desenvolver ativamente na leitura, meditação e estudo das Escrituras para compreender a revelação divina. Josué 1,8. A referência está lá em Josué 1,8. Diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, a Bíblia trabalha muito na questão do indivíduo, e a gente precisa sim buscar isso, né? O próprio Evangelho já dá essa chamada para a gente se desenvolver espiritualmente. A gente precisa estar buscando, né? Precisa ter essa responsabilidade de estar meditando, de estar estudando as Escrituras, né? Para compreender a revelação. Às vezes a gente não entende de um processo dentro da igreja, exatamente porque a gente não medita, né? E hoje, apesar de ter muita informação, as pessoas são às vezes menos inteligentes, porque não se aprofunda nas informações. Então existe na neurociência a questão do cérebro, do lado do cérebro pré-frontal, né? Que é onde a gente trabalha o foco. Então, muita coisa tem roubado o nosso foco. Então, para você ter foco, exige um tempo, né? Um tempo de aprofundamento. Você vai estudar algo, você vai ver alguma coisa, você fica um tempo ali até ter foco e você processar aquilo ali, e você trabalhar a sua memória, né? A sua inteligência, e às vezes isso não acontece. Então, quando você fica somente horas vendo vídeos de 1 minuto, ou menos de 1 minuto, rolando lá no celular, você está vendo ali, às vezes, até informações importantes, mas aquilo ali não vai ficar na sua memória, porque não vai ter tempo, porque ele está roubando o seu foco. E isso gera um problema, né? Porque quando rouba o foco, você acaba tendo mais ansiedade, né? Você esquece muitas coisas. Você pensa, porque hoje eu esqueço muitas coisas, fico meio disperso e tal, porque as coisas, as distrações, as coisas do mundo rápido, tudo muito rápido, tem roubado nosso foco. E para você ter inteligência, ter sabedoria e absorver os conhecimentos da palavra, exige meditação, né? E tem se descoberto também, de um tempo para cá, que uma das coisas que melhora a pessoa como pessoa na questão do desenvolvimento é a meditação. E isso é nosso, é dos cristãos. A meditação nada mais é do que a oração, né?
A oração é um tipo de meditação, mas você pode meditar também na palavra, né? Que é várias vezes. Meditar é você sentar e várias vezes no mesmo texto ali, meditar até descobrir, ou seja, você cavar mais profundo até vir um tesouro que você procura. Então, se você não medita, você não vai achar tesouro muito precioso, não. Você pode achar alguns ferros, né? Alguns parafusos, pedras normais. Agora, é precioso só cavando mais fundo. Então, a meditação é importante e a Bíblia chama, né, nossa responsabilidade sobre isso. A leitura, a meditação, o estudo das Escrituras que vai fazer a gente crescer na graça, no conhecimento, crescer no que a gente quer crescer. Tá? E o outro ponto das três principais fontes de autoridade, né, que a gente falou de Jesus, da palavra e, por fim, o Espírito Santo como fonte de autoridade. Então, ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença ativa de Deus, né? A presença ativa de Deus na vida dos crentes, uma continuação da presença divina desde a criação. Então, quando Jesus subiu ao céu, ele já deixou avisado: não se preocupe que eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. E assim ele fez. Então a presença de Deus está em nós hoje, né? E para o cristão, aquele que aceitou Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Olha só, então a ação do Espírito Santo na nossa vida é muito maior do que na vida daquele que ainda não aceitou. O Espírito Santo age na vida dessas pessoas, sempre orientando, guiando, para que elas venham se convencer da justiça, do pecado e do juízo, né? Então, Gênesis 1, 2. Abre aí. Gênesis 1, 2. Vai dizer o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face das águas. O que mostra, né, que o Espírito Santo sempre esteve ao lado de Deus e é o próprio Deus. A gente vai ver isso aqui no decorrer. O Espírito Santo, desde a criação, ele esteve presente, agindo, né, na vida da humanidade, né, agindo juntamente com Deus ali. Então, atuação na história de Israel. O Espírito Santo tem uma presença significativa na história de Israel, atuando entre profetas, juízes e líderes. Vai dizer lá em Juízes 3:10, fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele julgou Israel. Então toda a história que a gente vê, a história da Bíblia, né, a história ali sobre o povo de Israel, o Espírito Santo sempre estava agindo através dos profetas, todos os profetas, o Espírito Santo sempre ali agindo e fazendo com que os profetas falassem o que Deus queria, né? Convencimento e iluminação. Esse é um papel também do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele convence os homens do pecado, da justiça e do juízo, iluminando suas mentes para compreenderem a necessidade de redenção. Está lá em João 16:8. Essa referência, né? João 16:8. Vai dizer o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vai dar essa palavra. Então, o papel do Espírito Santo, ele tem esse papel. Isso aqui para toda a humanidade, né? Ele convence as pessoas para que as pessoas venham quebrantar o coração e garantir a salvação em Cristo, né? A presença na vida dos crentes. Após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo foi enviado para habitar nos corações dos crentes como advogado e guia. João 14:17, que vai dar essa referência aqui. A gente falou antes,
nós, como cristãos, temos dentro de nós o Espírito Santo. E isso faz muita diferença. Então, ele pode ajudar muito a gente em muitas questões, né? Na questão de entendimento, na questão intelectual e na questão de você, né, como ele age como advogado perante Deus, né? Tem até um versículo que fala que, se não me engano, é esse aqui mesmo, né? Vai dizer o seguinte: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Está lá em João 14,17, que é essa referência. O Espírito de Deus que está conosco, né, habita em nós através da nossa fé em Cristo. Intercessão e orientação. O Espírito Santo intercede por nós diante de Deus e orienta nossos caminhos de acordo com a vontade divina. Romanos 8,26. Referência é Romanos 8,26. O Espírito Santo tem esse papel de interceder por nós. Esse versículo que fala, né? Vai dizer o seguinte: do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes, a gente não sabe como pedir as coisas dele, não sabe como agradecer, mas o Espírito Santo que está dentro de nós nos ajuda, né? Às vezes, a gente se pega tentando orar, né, por vários motivos, por vários pontos, várias pessoas, e a gente não sabe como colocar isso diante de Deus, mas o Espírito Santo dá a iluminação. Então, você trabalhando com a meditação e orando, conversando com Deus, o Espírito Santo vai te iluminando e ajuda a gente nesse processo, né? Atrair pela fé e obediência. O Espírito Santo atrai os crentes para a fé em Cristo, né, produzindo frutos como amor, santidade e obediência. Está lá em Gálatas 5:22. Vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Né? Fruto do Espírito Santo. Alguém lê aí esse fruto do Espírito Santo? Eu vou repetir aqui. E abriu aí, pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso, Gálatas 5:22 e 23. Quer dizer, né? Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, aqui tem muita coisa importante nesse versículo aqui, que são coisas práticas, né? Esse fruto aqui são coisas práticas, coisas que a gente precisa de fato praticar. E quando fala que contra essas coisas não há lei, às vezes a gente ouve, né, as pessoas falarem, tudo demais não presta, né? Mas quando se trata de frutos do Espírito Santo, quanto mais você tem, melhor. Né? Quanto mais você tem domínio próprio, melhor, né? Porque isso aí, todos os frutos do Espírito Santo, ele leva ao equilíbrio, né? Então, quanto mais você tem domínio próprio, mais equilibrado você vai estar. Quanto mais paciência, melhor você vai estar, né? A gente confunde as palavras, isso é um problema. E você ser paciente, acho que a melhor definição seria você não ser precipitado, né, sobre algo e você não desistir daquilo, certo? Então, você trabalhar com perseverança, né, com paciência. Então, quanto mais paciência você tem, melhor será.
E sobre todos os outros frutos a mesma coisa, né? Quanto mais amor você tem, melhor será. Você vai se parecer mais com Deus, porque Deus é amor, né? Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda nesse ponto. Ele traz para a gente, né, a questão da fé e a obediência através desse versículo aqui, né? Empoderamento para o serviço. Os crentes recebem poder do Espírito Santo para testemunhar e servir em diferentes esferas da vida. Está lá em Atos 1:8. Atos 1:8. Vai dizer o seguinte: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então os crentes, eles recebem o poder do Espírito Santo para testemunhar e servir nas diferentes esferas da vida, né? A gente tem esse poder, né? Essa intrepidez de estar servindo em tudo. Transformação interior e exterior. O Espírito Santo realiza uma transformação interior, mudando o caráter do crente e capacita para uma vida que reflita os atributos de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 3:18. O Espírito Santo, ele tem esse papel de estar sempre transformando o nosso interior, né? Nos moldando de acordo com o caráter de Cristo. Por isso que hoje o maior meio de transformação de pessoas é o Evangelho, né? Porque no Evangelho é diferente de outras ações, né? De outras religiões. Somente o Evangelho para transformar a vida de qualquer pessoa, independente de como ela esteja, né? Existe na história muitos relatos, eu acho que todo mundo aqui conhece, se não conhece pessoalmente, mas já ouviu falar, já viu pessoas totalmente transformadas pelo poder de Deus através do Evangelho, né? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, de fato, transforma a vida das pessoas, né? Então é tudo isso que a gente viu aqui. A pessoa que aceita Jesus, ela tem esse benefício e ela define isso. E ela é, de fato, transformada. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Que o Evangelho transforma. O Espírito Santo, ele tem uma ação muito importante nessa transformação. E 2 Coríntios 3:18 vai dizer, né? E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu vou falar que vem do Senhor, que é o Espírito. Então a gente sabe que Deus, né, Jesus, o Espírito Santo é uma pessoa, né, em três ações diferentes. Então, esses detalhes destacam o papel vital do Espírito Santo como uma fonte dinâmica de autoridade na vida do crente, guiando, capacitando e transformando de acordo com a vontade divina. Então, o que a gente viu aí, né? Isso aqui eu falei sobre o Espírito Santo, são as três fontes de autoridade do cristão. Eu falei antes. Isso aqui é baseado nos princípios batistas, né? Existem outros pontos, né? Isso aqui é somente falando sobre a autoridade, as fontes de autoridade do cristão, que são Jesus, a palavra e o Espírito Santo. A gente vê aqui alguns detalhes, né? E se a gente entrar para poder ver os princípios batistas em questões doutrinárias, muita coisa que a gente, né,
já trabalha aqui na igreja, mas é importante a gente sempre trazer isso à tona, né? A questão de Deus, do Espírito Santo, Jesus, da palavra, a gente tentar trazer isso aqui. E aqui vai dizer o seguinte, né? Novamente. A base da fé batista está fundamentada em 3 pilares essenciais. Primeiramente, Cristo é proclamado como Senhor Supremo da Igreja, cuja autoridade se manifesta em sua redenção vicária, ressurreição e soberania amorosa, demandando obediência aos seus mandamentos. Em paralelo, as Sagradas Escrituras são reconhecidas como a suprema regra de fé e prática, testemunhando os atos de Deus, revelando sua vontade e exigindo responsabilidade individual de estudo e meditação. Complementando, o Espírito Santo é enfatizado como a presença ativa de Deus, agindo na salvação, iluminando mentes, transformando vidas, capacitando os crentes para o serviço no reino de Deus. Este tripé doutrinário, centrado em Cristo, nas Escrituras do Espírito Santo, delineia a visão batista, promovendo uma fé sólida, orientada pela palavra de Deus e dinamizada pela atuação divina. Então a gente tem isso aqui como base, certo? Então acho que é importante a gente trabalhar esses pontos, né? Na questão do entendimento, entender que nós, como cristãos, precisamos ter isso como doutrina, né? Porque tem muitas coisas aí que acabam atrapalhando um pouco o entendimento da gente em relação ao que a palavra diz, certo? Então, a palavra foi, né? Não é muito complexa, é uma coisa simples, né, de entendimento, mas é algo importante que a gente precisa estar carregando sempre com a gente, certo? Então é isso. Vou estar orando, né? Para mim, Carol, vou estar orando aqui. A gente está finalizando. E a gente trabalhou aqui os 3 pontos, né? As 3 fontes de autoridade do cristão, que é Jesus, a palavra e o Espírito Santo, para a gente entender, né, mais profundamente sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa vida e a nossa caminhada com Cristo. Então, vou estar orando, agradecendo a Deus, né? Que cada um aqui possa, de fato, discorrer na palavra, estar meditando melhor, para que o Espírito Santo esteja trabalhando nas nossas vidas. Amém? Senhor, Pai amado, querido Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por este momento, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu entendimento, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria e abra o entendimento de cada um, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor, Deus, nos leve em paz para casa, Pai, nos proteja de todo mal, ó Deus. O Senhor cuide de nossas vidas, Senhor, nos dê saúde, paz, ó Deus, e prosperidade. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Espero que Deus manda a vida do pastor Roberto, ó Deus, poderia ter ótima recuperação, ó Deus, em nome do antes, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.